Boa tarde, pessoal, sou Fernando Pavani. Hoje os 24 dias do mês de abril de 2023. Eu vim aqui trazer um vídeo de um Diplomata 1992 Collectors, tá? É um Diplomata com 77 mil quilômetros, na cor vermelho Cyprus. E esse vídeo, eu já iniciei o vídeo falando que esse carro não está à venda. Se Deus permitir, jamais estará. Mas eu vim contar um pouco da minha história com esse carro em especial, e vim contar um pouco também da história do Diplomata Collectors, porque ainda hoje, em época de muita informação, se tem bastante notícia, bastante informação inverídica, bastante informação errada, bastante informação equivocada, bastante informação mentirosa, tá? Então vamos lá. Inicialmente, o Diplomata Collectors foi uma série de despedida do Chevrolet Diplomata, do Chevrolet Opala, né? E foi oferecida em 3 cores. Vermelho Cyprus, que é esse aqui, foi o que mais vendeu, com 49 unidades. Em segundo lugar veio o preto, com 29 unidades. Em terceiro, o azul Milos. Preto Memphis e o azul Milos, tá? O preto Memphis tiveram 29 unidades produzidas, o azul Milos 21 unidades. Se fizer a soma, vai ver que são 99 carros. Uma delas tem a cor desconhecida, então eu presumo que seja um vermelho Cyprus, apenas uma fonte da minha cabeça, tá? Esse carro aqui é o exemplar 108008, ou seja, 43 carros antes do último Opala fabricado. Então, muita coisa fala, os 100 últimos Opalas. Não, misturou muita coisa, tá? Os 100 últimos Opalas, eles são diplomatas, são Commodoro, são Caravan. E os Collectors, eles estão no gap de chassi entre o 107.837 e o 108.055, tá? Nisso aí vocês vão ver que tem, sei lá, 200 carros. E nem todos aí são Diplomata, nem todos são Collectors. A gente fez um catálogo aí, catálogo entre apaixonados e tudo. E fora desse catálogo, a gente viu que lá no início da produção tinham carros que todas as características batiam com um exemplar da série, inclusive no volante tinha emblema, o emblema lateral dourado, tá? Emblema sempre com fundo na cor do carro e as inscrições em dourado. E esses carros tinham tudo para ser da série, mas a gente não conseguiu catalogar. Não quer dizer que esses carros sejam, também não quer dizer que esses carros não sejam. A gente não tem essa informação. Então talvez tenha sido produzido até um pouquinho mais de 100 unidades. Todos eles vinham com uma carta da Chevrolet, né? Uma carta, não eram exemplares numerados, não eram nada, mas eles vinham com uma carta da GM. Aqui a gente tem, em nome da diretoria, queremos lhe transmitir os nossos parabéns pela recente aquisição de um Diplomata Collector, um veículo de série muito especial destinado a privilegiados colecionadores. Essa é a primeira vez que uma iniciativa desse tipo, já bastante usual nos Estados Unidos, é introduzida no mercado automobilístico brasileiro para contemplar os admiradores do nosso Opala Diplomata, um veículo que faz parte da história da indústria automobilística brasileira. Como um dos 100 clientes especiais que adquiriu um Diplomata Collector, você está recebendo esta pasta VIP em cor legítimo, um videotape e uma brochura contando a história bem sucedida do Opala, além de relógio, caneta e chaveiro com inscrições douradas. Sentimos-nos muito honrados com sua preferência por um veículo da linha Chevrolet. Fazemos votos que o prezado cliente desfrute do prazer de dirigir o Diplomata Collector, que se destina a pessoas também especiais. Richard Wagoner e André Bier. Vamos lá. Essa carta da GM, ela já tem um erro na grafia do nome. Uma outra coisa interessante. O Diplomata Collector, ele não vinha com o emblema resinado no volante. O Diplomata SE vinha, né? Então dizia Collectors no volante, mas não era um emblema resinado. Essa revista aqui, ela acompanha o kit, é uma revista panorâmica, edição histórica, tá? Mostra bastante sobre o carro, mas ela não era exclusiva da série. Tanto que a tiragem dela foi de 30 mil exemplares. Então é bem comum que se tenha uma revista dessas à venda e dizendo ser da série.
Ali já desmitifica muito. Dizem que todos eles vinham com banco em couro. Não, era um opcional comum a linha Collectors. Todos eles vinham com câmbio automático, certo? O estofamento em couro foi um opcional para a linha 92. E no Diplomata Collectors também ele era opcional, mas o padrão era vir com o tecido navalhado Picasso. Mas o carro não traz diferença alguma em relação ao carro de série, apenas a inscrição no volante e reforçando o emblema lateral com as inscrições douradas e o fundo na cor do carro. Os emblemas traseiros aqui já tem um pouquinho da pátina do tempo, mas continuam sendo cromados com fundo preto. Não teve chave folhada a ouro, não teve jogo de mala em couro, né? O que ele teve foi uma pasta em couro legítimo, um porta manual com um chaveirinho dourado, um relógio. Mas isso aí os kits foram jogados a Deus dará, se perderam com o tempo. Hoje em dia, sei lá, não deve ter 5 kits desses conhecidos no Brasil. Esse carro aqui logicamente não tem. A carta que eu tenho para ele é uma reprodução. E aqui está o carro. Esse carro, eu vou contar agora a minha história com ele, né? Deixa eu ver se eu já... Deixa eu relembrar se eu já falei tudo sobre a linha Collectors, mas acredito que sim. Então vou falar da minha história em específico com ele. Esse carro eu conheci ele em 2000. Eu sou nascido em 1991, então em 2000 eu conheci esse carro aos 9 anos de idade. No canal tem um vídeo de um Monza que meu avô vendeu em 2000 e eu recomprei aquele Monza no ano passado, em 2022, certo? E quando meu avô vendeu o Monza, ele comprou uma Ômega Suprema. E eu me recordo que num passeio de domingo a gente tinha passeado e meu avô encostou atrás de um Diplomata. Eu me lembro que era muito difícil a gente ver Diplomata com essas rodas, com esses frisos, com esses apliques, ou seja, os 9192, né? Era bem raro de encontrar, a gente via bastante os 88, os 87, e esses eram cada vez mais raros de se ver. E para minha surpresa, meu avô conhecia o proprietário do carro, meu avô com uma Ômega Suprema, e ele comentou: bah, era um carro desses que eu queria. E eu brinquei com meu avô, o meu pai brincou com meu avô e disse: ah, por que o senhor não troca, avô? Mas logicamente uma Ômega Suprema, por mais que fosse uma 4 cilindros, uma GLS, era um carro muito mais moderno. O Opala já era um carro defasado e datado, mas que sempre teve admiração lá em casa. Meu pai e eu sempre gostamos muito do Chevrolet Opala. E o 92 sempre foi o nosso sonho, nosso objetivo. Então descobri que o Opala pertencia ao seu Emílio, hoje já falecido. E eu descobri também onde ele morava. Ele ficava numa casa, a casa da rua, ela era mais alta que aqui, ó, aqui. O carro tá numa rampa. Ele ficava mais alto do que isso, numa subida, e tinha um portãozinho auxiliar que só se via esse cantinho aqui, tá? Só se via essa inscrição. E isso mexeu muito com a minha infância, com o meu imaginário. E eu sempre quis muito esse carro. Sempre quis ele na cor vermelho Cyprus e sempre quis ele com câmbio automático. Em 2004, por aí, meu pai procurava trocar o carro dele. Fomos numa loja aqui de um amigo. Mais recentemente se tornou um grande amigo meu, um grande incentivador na minha vida profissional, o Otávio. E fomos ver um Opala Diplomata lá. E o pai comentou com ele e disse: cara, eu queria mesmo era um 92. E o Otávio disse: cara, só tem 2 92 bons na cidade. O da minha mãe, um automático, que ela tirou 0, e o do seu Emílio, na praia. Mas ele tá louco, ele quer 15 mil reais. Ou 13 mil reais, 12 mil. Era caro, tá? Um Diplomata custava 7,5, 8.
E um Diplomata 91, 92 custava 12, 13 mil, 11, 12 mil reais. E aí falaram do Opala do seu Emílio na praia. Ó, veja que até os pneus são os antigos, né? E eu fiquei louco pelo carro. Aliás, eu já era louco pelo carro, eu fiquei importunando meu pai, né? Pai, o Opala do seu Emílio, o Opala do seu Emílio. Vamos atrás, vamos falar com o seu Emílio. E o pai, não vamos incomodar ele. Se o carro aparecer anunciado, nós ligamos para ele. Meu pai nunca foi comercial, né? E nessa ocasião, eu já tinha aqui a capa dele, as placas Mercosul, né? Ele tá com as placas pretas. Nessa ocasião eu já tinha descoberto a internet, já tinha descoberto que era série Collectors e muito pouca gente sabia. A informação era muito escassa, né? E um dia eu incomodei o meu pai. Olha ali, 76.952 quilômetros. A fitas é o Cheddar ainda, não funciona, eles já não funcionavam na época. A única mácula desse carro é esse forro de porta, mas ainda é o original. Aqui o kit de passear com o carro antigo, tapa-sol de época, a flanela, o auxiliar de partida, todos os forros de porta são originais. Pois bem, retomando, vamos voltar ao foco. E eu falava, pai, o Opala do seu Emílio e tal. Uma vez, eu acho que eu incomodei além da conta, minha mãe diz, vamos encostar lá, vamos ver esse carro. Pra esse guri parar de encher o saco. Paramos lá, batemos no portão. A esposa do seu Emílio nos recebeu e diz, pois é, ele até pensa em vender, ele queria um Ômega. Mas não anunciou nem nada. E eu queria mostrar o carro pra vocês, mas eu tô sem a chave do portão, mas espera aí que ele volta. E logicamente meus pais constrangidos não quiseram esperar, não quiseram incomodar, era um domingo, né? E assim eu fiquei sem ver o carro. Perguntei pra ela, olha, eu só não me recordo, ele tem banco de couro? Perdão, na ocasião se dizia que todo Collectors tinha banco em couro. Isso eu fui descobrir depois. E ela disse, não tem banco em couro. E eu pensei, bom, não é um Collectors, né? Beleza, passa-se um ano, 2005. Eu era voluntário no Museu de Automóveis aqui. Ainda adolescente, lógico. Ou pré-adolescente, sei lá. E tinha um senhor lá que expunha muitos carros. Uma pessoa bem caricata, enfática, né? Aquela que a palavra dela é a final sempre. E uma pessoa que depois veio a ser bem conhecida, vou tratá-la por Sr. X, em virtude do canal Project Cars Brasil, o famoso Sr. X. E nesse museu a gente fazia um churrasco, eu cheguei nele, a gente se encontrou no freezer ali, foi buscar uma Coca-Cola, ele também não bebia. Eu digo, Sr. X, algum Opala novo na coleção? Ele disse, só um 92. Naquele momento eu gelei, eu pensei, que não seja do seu Emílio, que não seja do seu Emílio. Eu digo, uns 5 marchas. E ele diz, não quero mais fazer marcha. O que eu quero com fazer marcha? Eu comprei um automático. E aí eu disse, o da mãe do Gordo Otávio ou do seu Emílio na praia? Ele diz, do seu Emílio na praia, mas tu conhece o carro? Eu digo, olha, esse carro sempre foi meu sonho. Que legal e tal. E o da mãe do Gordo Otávio, tu conhece? Conheço. Não, eu fui comprar o carro da mãe do Gordo Otávio, não deu certo, acabei comprando do seu Emílio na praia, mas acho que o carro é até melhor e tal. E aí eu disse, olha, eu queria muito ver esse carro ao vivo, porque eu acho que esse carro pode ser um Collectors. Aí eu já tinha informação verdadeira que nem todo Collectors vinha com banco em couro. E ele disse, Collectors, o que é Collectors? Diz isso no volante. E eu contei pra ele, olha, o Collectors é uma série de despedidas, assim assado, sem unidades fabricadas, tal. E ele disse, o carro é mais raro do que eu pensava, então? Eu digo, sim, pode ser que o carro seja mais raro do que o senhor pensa.
Ah, beleza, tu quer conhecer o carro? Amanhã ele vai estar em tal lugar. Me mandou o endereço na oficina e eu fui até a sua oficina. Coincidiu com o horário que ele estava lá, ele pôde me mostrar o carro, né? E aí eu fiquei fascinado. O carro era carro de uso na época, né? Ele tinha 68 mil quilômetros, era carro de uso. Para reforçar aqui o quanto era excêntrica esse proprietário, na época quem tinha Opala era carro de uso, era carro de baixo custo e carro de uso, mas ele tinha 6, entre todos eles antigos dos anos 70. Chevette com câmbio automático ele tinha 2, né? E aí ele comprou o 92. Ele dizia: eu não gosto desse carro, eu quero ele, eu tenho ele na minha coleção porque faz sentido eu ter o último. Eu também não sou um colecionador, eu sou um usuário. E ele usava o carro. Pois bem, lembrando que eu era um adolescente na época, um dia toca o telefone na minha casa, né? E era o senhor X, pediu para falar com meu pai. Eu, sim, pois não. Eu queria saber como é que o Fernando Pavani está no colégio e tal. A princípio está muito bem. Não, porque vai rolar um passeio em Canguçu, uma cidade vizinha, nós moramos em Pelotas, né? E eu decidi aqui com a minha esposa que nós vamos no Diplomata 92. E eu sei que ele adora esse carro. E se o senhor não se importa, eu gostaria de convidá-lo. Pô, com certeza não me importo. Tá, mas será que ele vai querer? Meu pai, olha, fala com ele, mas a resposta a gente já sabe. E logicamente aceitei, né? Aquela época que a gente acordava cedíssimo para ir nos encontros de carro antigo. O encontro começava às 10, era 6 horas da manhã, a gente já estava de pé. E eu aceitei, logicamente. Ele me buscou em casa e eu fui deslumbrado o caminho inteiro, né? E aí fomos conversando sobre a transmissão, o bloqueio do conversor de torque, que entra em quarta marcha, entra a 95, mas se quiser dar uma aliviada, acelera. Aí ele levanta até 120, depois atua de novo para maior economia de combustível, essas coisas. A direção hidráulica progressiva do 92. E a gente foi conversando sobre isso, eu, ele e a esposa dele. Maravilha, uma viagem maravilhosa, tal. No caminho passamos por alguns desmanches, né? Na época existiam desmanches de veículos antigos. Ele diz: aqui eu compro muita peça, tal. Vamos ver se não entrou nada ali. Mas só passamos, né? Final de semana seguinte, foi um passeio maravilhoso. Final de semana seguinte, ele me liga e diz: olha, quero te fazer um convite. Estou pensando em ir passar naqueles desmanches lá que nós passamos de novo. Só que, claro, aí eu vou no meu carro normal. Ele tinha uma picape de uso diário. Aí eu vou no meu carro normal, mas o que tu acha? Vamos ir trocando uma ideia e tal? Eu digo: vamos embora. E naquele momento ele tinha 40 e poucos anos de idade. E eu não tinha mais que 15, tinha 14, 15. E conversamos de igual para igual, de homem para homem. Nada pesado, mas ele enxergou em mim um amigo e me contou algumas amarguras da vida, me falou sobre o carro. Ele tinha um vasto conhecimento, muito a ensinar. E ali nasceu uma grande amizade. Então esse carro me trouxe um grande amigo. E a partir dali se tornaram corriqueiros os encontros, as conversas. Ele se tornou um grande amigo da família. Me tornei um grande amigo da família dele. E a diferença de idade, ela nunca foi um obstáculo para que essa amizade acontecesse, né? Conversávamos de igual para igual. Ele respeitava o conhecimento que eu tinha na época, que modestamente não era pouco. Ele me escutava bastante, eu escutava bastante ele. Ele me auxiliou depois a procurar o meu primeiro Opala,
Enfim, essas coisas que fazem parte de uma amizade. Eu apresentei outros amigos opaleiros a ele e o círculo de amizade foi crescendo. Eis que em 2021 ele nos deixou. Ele partiu pro plano superior, foi ao encontro do Pai Celestial lá e deixou. E em conversa com os familiares e tal, eu digo, olha, estou à disposição para o que for necessário para que a gente saiba dar continuidade, dar valor, manter o valor, né? Muitas coisas têm preço, outras coisas têm valor. Então podem contar comigo, estou à disposição de vocês. E esse carro, ele em novembro de 2021, ele passou a ocupar minha garagem, né? Então por isso eu digo, se Deus permitir, esse carro jamais será anunciado, né? Porque esse carro ele representa uma parte significativa para mim da minha vida, da minha infância, e a memória de um grande amigo. E é isso, eu queria contar um pouco da história que eu tenho com esse carro. Eu tenho uma ligação muito forte com ele, né? Um carro que eu não guardo ele tem uma capa, vocês viram no porta-malas. Eu não guardo ele coberto porque eu gosto de olhar para ele. E sei lá, se alguns carros têm alma, eu acredito que esses sejam um deles, né? E bom, fazendo uma breve explicação aqui para encerrar o vídeo. Essas etiquetas, elas são originais, né? Tapeçaria, revisão de vazamentos, não tem uma ordem certa, tá? Mas quando há uma revisão de vazamento, conserto de tapeçaria, alguma coisa, ela sempre que eu vi, quando legítimas, elas vêm junto. Então, revisão de vazamentos, elétrica. Aí tem o CARI, né, que é conserto de ajustes relacionados à elétrica. Mecânica, pintura, ok, o ok encerra. Às vezes tem uma menor, e aqui embaixo eu fiz uma homenagem a esse meu amigo. Consegui fazer dentro de um padrão que fique discreto no carro e tudo. E tá aí, honrando a memória desse amigo, honrando também a minha história com os automóveis. Tá aí o carro que se tornou um pouco da minha obsessão. Então mantenho ele sempre limpo, sempre lavado, sempre encerado, algo que não era hábito desse amigo. Ele era mais usuário, ele mantinha um carro perfeitamente em ordem, mas não tinha uma obsessão com limpeza, com pneu pretinho, etc. Então, como eu costumo dizer, em algum lugar esse meu amigo, onde quer que ele esteja, ele está muito feliz ou muito puto. Mas estando como ele estiver, eu estou cumprindo o meu objetivo. Tá certo? Então, fechando com mais uma panorâmica do carro aqui. Agradeço a audiência, reforçando que esse carro não está à venda. Enquanto Deus permitir, jamais estará.